Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Vamos chegando, minha gente, para mais um Band Mulher e que delícia te receber nessa quinta-feira para a gente conversar e aprender todo mundo junto. A gente vai falar de saúde. Vamos receber um médico oncologista para contar para a gente sobre câncer do intestino. Vamos falar sobre otimizar espaços, colocar ordem na casa, é o quadro Organize a Vida. Vamos falar ainda sobre autoconhecimento no Drops Autoestima com a minha amiga Junara Paiva. E tem também você, que me ajuda, né? E que me ajuda sempre a fazer esse programa cada vez melhor. Eu estou aguardando a sua participação no meu Band Zap Mulher. Manda a sua pergunta e ainda os assuntos que você quer ver por aqui. E por lá também você pode fazer perguntas sobre o assunto específico do dia, tá? E aproveitar o especialista que a gente recebe aqui no estúdio. Bora comigo! Olha, tumores coloretais ou câncer de intestino. Sabia que é o segundo câncer que mais atinge mulheres, né? Perdendo apenas para o câncer de mama. E é um câncer, gente, que tem altíssimas chances de cura, na grande maioria dos casos, desde que seja, né, tenha o diagnóstico precoce. Ou seja, gente, quanto antes a gente saber disso, melhor. Por isso os exames de rotina são tão importantes. A gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Raul. Bem-vindo ao Band Mulher, Raul. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Que bom te receber aqui. Eu sempre digo e vou dizer sempre, todas as vezes que precisarem. A gente sabe que abdicar das nossas agendas para vir aqui, estar a serviço, é coisa de gente, ó, que está em prol da saúde mesmo. Então, obrigada. Ó, a gente convidou então o Dr. Raul para vir conversar com a gente sobre esse assunto, né, o câncer do intestino, depois que a cantora Preta Gil, filha do Gilberto Gil, anunciou que foi diagnosticada com essa doença. Então eu vou chamar agora o repórter Pedro Corsini, que vai contar para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Veri, tudo jóia com você? Tudo jóia com todos que nos acompanham? Pois é, a cantora Preta Gil utilizou as redes sociais para divulgar que está com câncer no intestino. Exames que ela realizou mostraram a presença de um tumor no adenocarcinoma, na porção final do órgão. Este que é um tipo de tumor maligno que causou então o câncer de intestino de Preta. Ele se desenvolve em crescimento anormal de tecidos em regiões como o intestino. Embora sejam considerados benignos, se não identificados e tratados precocemente, podem sofrer alterações ao longo dos anos e se tornar então cancerígenos. O câncer de intestino também é chamado de câncer de cólon. É o segundo mais frequente no aparelho digestivo e o terceiro que mais mata aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Outras personalidades famosas, como os jogadores Pelé e Roberto Dinamite, também sofreram com a doença. No caso específico de tumores intestinais, os médicos explicam que muitos se desenvolvem de modo assintomático, o que ressalta então a importância de exames de rotina e também preventivos para então evitar câncer no intestino. Obrigada, Pedro Corsini. Doutor Raul, a gente viu aí que eu costumo dizer que a gente está aqui a serviço, e é isso mesmo. Olha, são 4, né? Se a gente contar que a Simoni também, o doutor estava contando que a Simoni também divulgou que teve esse tipo de câncer. São 4 pessoas de conhecimento geral e mundial trazendo esse assunto para que a gente possa fazer um alerta. Isso mesmo. E vale a pena a gente conversar um pouquinho mesmo sobre esse assunto, como foi falado aqui na matéria, que esse tumor, ele pode começar de uma maneira benigna, né? E ele vai crescendo, esse pólipo, essa lesãozinha no intestino, e com o tempo ela torna-se maligna, que é o caso que aconteceu com a Preta agora. Agora, né? Vamos entender então, assim, olha, o que é, né, o intestino que faz parte do nosso aparelho digestivo, mas eu vou pedir para os meninos ilustrarem aqui para ajudar a gente. Olha só, por meio dessa imagem aí, a gente pode... Você pode explicar para a gente o que são os pólipos, né? Onde eles ficam. Perfeito. Então, na verdade, o intestino, ele é o final do trato digestivo, né? Do aparelho digestivo.
e ele recobre toda essa parte que a gente está vendo aqui no desenho da barriga mesmo, do abdômen da pessoa. É um órgão grande, inclusive, um órgão muito né? grande, isso mesmo. E ao final do intestino é onde acontece a maioria das lesões, a maioria das lesões tumorais, tá? E elas podem se apresentar com pequenos pólipos. Então, o intestino saudável é aquele lisinho, que não tem pólipo, que não tem nenhuma alteração visível, tá? Já o intestino com pólipos, esses pólipos, eles iniciam como um adenoma, que é uma lesão do bem. E com o tempo, esse adenoma ele pode se tornar maligno e aí vira o adenocarcinoma, que é a fase maligna, invasiva do tumor. E o que é importante a gente saber isso? Quando ele é um pólipo benigno, que é o adenoma, ele demora um tempo para se tornar maligno. E a gente consegue ressecar esse pólipo do bem e essa pessoa ficou resolvido o problema dela e acabou a chance dela ter esse tumor. Então, o tumor, se a gente for fazer um conceito do que é esse tumor, pessoal de casa, entender, é um agravamento desses pólipos, seria isso? Assim, isso basicamente é isso. Isso, basicamente é isso. Um pólipo do bem pode ficar do mal e ser esse tumor maligno igual ao da preta, isso mesmo. Tá. E aí a gente viu lá na imagem que o intestino é grande. Então, tem como ter tipos de adenomas diferentes em regiões diferentes do intestino? Tem sim. Na verdade, de uma maneira geral... Por exemplo, se for no começo, no meio ou no final? Não. De maneira geral, a grande maioria vai ser o adenocarcinoma. Tá? Que é o tipo que acometeu tanto o Pelé, quanto o Dinamite, quanto a Preta Gil. Isso. Mas existem algumas outras tipos histológicos, seria tipos de tumores, do mal também, que pode acometer o intestino. Por exemplo, um tumor neuroendócrino é uma célula um pouco diferente, tá? O da Simoni, por exemplo, foi muito no final do intestino. E ele é um outro tipo de câncer, um que a gente chama de SEC, ou espino celular. Então, basicamente, são esses três tipos que mais ocorrem, mas a grande maioria, quase 90%, o adenocarcinoma mesmo. Entendi. Eu não sei se a gente tem imagens a ilustrar para você explicar melhor sobre a localização desses... Até a gente gravar o nome edemacarcinomas... Né? Olha só, nessas imagens que a gente vê aí, por exemplo, está mais ou menos no meio? Isso está quase no final. Está no final do intestino, isso. E aquela partezinha, logo após essa lesão, que é o início do reto. Tá? Então, o cólon é essa parte, essa grande curvatura, o final do cólon é onde está a lesão, e depois aquela parte mais que desce, né? Vi. Ali pela imagem, ali é o reto. E a grande maioria é nessa região mesmo do cólon, que é o final do intestino grosso, vamos chamar assim. Doutor, a Preta Gil relatou lá que ela sentiu assim um mal-estar. E a gente conversou que normalmente é uma doença silenciosa. Que mal-estar que são esses? Assim, dá para ter algum sintoma para a gente prestar mais atenção ou não? De maneira geral, quase 90% dos casos... O tumor, inicialmente, ele é assintomático, tá? Ou seja, sem sintomas. Sem sintomas. Isso. Quando ele começa a ter algum sintoma, é porque esse tumor já começou a ter um tamanho que pode gerar algum desconforto. E os principais alterações... Quais seriam, né, esses desconfortos? Seria dor abdominal, flatulência, ou seja, excesso de gases na barriga, alteração das fezes, tanto na frequência que a pessoa o intestino dela é regularizado, começou ou ficar mais preso ou soltar mais. Entendi. O aspecto das fezes também modificado, o que é normal para aquela pessoa. Ou seja, você tem que ter um autoconhecimento aí do seu corpo para você entender tudo isso. Justamente. E a presença de sangue nas fezes também é um sinal de alerta, que a gente chama de sinal de alerta. Entendi. Mas geralmente, quando tem algum desses sintomas, o tumor já não está tão pequenininho assim, vamos dizer. E aí, a gente vai investigar. Como é que a Preta Gil chegou, os médicos fizeram o diagnóstico para bater o martelo de que ela estava com essa doença? Certo. A partir do momento que ela teve Ela disse que, desculpa aí te cortar, Imagina. Ela ficou 6 dias investigando. Ela teve uma dor abdominal importante, né, uma alteração, e ela foi fazer vários exames para poder entender o que estava acontecendo com ela. O exame que chegou ao diagnóstico mesmo foi a colonoscopia, tá? Que é um exame de baixo risco
e ele é feito sob uma sedação simples. Uma câmera passa pelo intestino, consegue visualizar a lesão e ressecar. Se for uma lesão muito pequena, já resseca na hora. Ou se for uma lesão um pouco maior, tira um pedaço desse material para a gente poder analisar e ver o que realmente está acontecendo. Mas o tumor, o câncer de intestino, ele normalmente acomete pacientes com idade superior, mais de 55, 60 anos. Pois é, não é a idade dela, né? Estava até o post dela agora há pouco ali da forma como ela se colocou lá nas redes sociais para contar para os fãs, né? Eu acho que ela está com 48, né, produção? 48. Acho que 48 anos. Então, e cada vez mais a gente tem visto pacientes com idades inferiores a ter esse diagnóstico desse câncer, que não era tão comum há 10, 20 anos atrás, vamos dizer assim. O que nos leva à pergunta do século, né? O que causa, então? Quais são os agravantes ou o start dessa doença? Sim, principalmente a alteração de alimentos muito processados, né? Ou seja, abrindo muito pacotinho? Muito pacotinho, carne processada também, salsicha, peito de peru defumado, excesso de carne vermelha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que às vezes a gente fala comida processada e a gente demora para entender. Uhum. Por exemplo, aqueles nuggets, isso aí é um tipo de alimento que a gente deve evitar? Isso. Tá. Quanto o que é o mais saudável? Não fala com salaminho não, por favor. Também tem muito conservante, tudo. Claro que a gente não vai ficar sem comer isso na nossa vida, só que a gente tem que evitar. Né? Não é uma coisa todos os dias, não é uma coisa que você está sempre na geladeira. Tá? Então, alimentos processados demais, porque acaba que tudo que a gente come tem um certo tipo de processamento. Então, evitar as super processadas. Isso. Quanto mais in natura os alimentos, melhor e menor a chance de causar algum mal lá na frente. O que mais? Sedentarismo, obesidade. Então, peraí, de alimento é só isso? Isso. De alimento é só isso, superprocessados. Os processados e excesso de carne vermelha. Se a gente colocar quanto de carne vermelha, por semana a gente não deveria passar de 500 gramas de carne vermelha por pessoa. Quem vai na churrascaria todo dia, né? Ó minha cara. Outros fatores, né? O sedentarismo, então a gente tem que ter uma prática de atividade física, pelo menos 30 minutos por dia. A obesidade também influencia bastante e, claro, tem fatores genéticos. Às vezes, algum familiar teve esse diagnóstico, essa pessoa também tem uma chance, um risco a mais, vamos dizer assim. Ai, minha Nossa Senhora, assim, são tantas coisas, né? Olha, a gente tem muita coisa para conversar ainda no Dr. Raul. Eu quero saber sobre tratamento, principalmente sobre as questões de prevenção. Mas eu vou dar um tempinho aqui na nossa conversa para dar um recado para o pessoal de casa, tá bom? Claro. Vem cá comigo então, gente, que é um recado super importante, ó. É que o verão já chegou, né? Já estamos com aquele calorão, né? O sol aí a pino. E nada melhor do que pegar aquela piscininha, descansar com a família, fazer um churrasquinho com os amigos e até, quem sabe, olha, um tempo para um brinde. Mas para isso a piscina tem que estar limpa e saudável. E para esse tratamento da água, a gente tem os produtos Aquapool, uma linha completa para tratamento e cuidados com as piscinas, que vão deixar a sua piscina limpa, cristalina e saudável o tempo todo. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Deixe sua piscina sempre saudável com produtos Aquapool, uma linha completa e com o melhor custo-benefício. Aquapool, uma marca com a qualidade Start. Depois do intervalo, o Dr. Raul vai nos contar sobre o tratamento e como é que a gente pode prevenir dessa doença, tá bom? Eu volto já.
Espaço Você Sandra Moraes. Realce a sua beleza. Cabelos, unhas, design de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos. Os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário 34 991 97 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Vem curtir os maiores nomes da música brasileira. Com o maior coral do Brasil. Fafá de Belém. Tem um toque, tem o som da minha voz. Skank. A vida me leva. E Fala Mansa. Hoje, 8h20 da noite. Oi, a gente voltou aqui com o Band Mulher. A gente está falando sobre câncer de intestino com o Dr. Raul. Ele está nos ajudando a entender sobre esse assunto que tomou aí as redes nacionais e internacionais depois do caso de famosos como Pelé, Roberto Dinamite e agora, mais recentemente, a Preta Gil. Está trazendo conselhos para ajudar a gente a se cuidar, né, Raul? Isso mesmo. Raul, depois que acontece, então, o diagnóstico, vem uma parte que a gente precisa entender também, que ela é necessária, né, que é o tratamento. A gente sabe que existem 2 tipos de tratamento e que a gente precisa entender, até para a gente pensar em se cuidar melhor. Basicamente, o tratamento, vamos falar do tratamento curativo, né, para a gente ficar livre dessa doença, vai envolver a cirurgia, tá? E aí, dependendo de como o avançado tiver, a gente vai ter que usar a mão de outros arsenais, como quimioterapia, às vezes terapia-alvo, que é um outro tipo de medicamento, também oncológico. Mas, de maneira geral, a cirurgia vai ter que estar empregada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Assim, a cirurgia, você vai lá e tira com a mão o negócio, tipo isso, né? Tirou, operou. Lá. O outro tratamento é um tratamento para evitar que essa doença volte ou que ela se prolifere pelo nosso corpo, usando aí o nosso sistema vascular, sistema linfático. É isso? Isso mesmo. Dependendo de quão avançado tiver a doença, às vezes essa doença ela já atingiu alguns órgãos que são para proteger mesmo o nosso órgão, por exemplo, os linfonodos que estão em volta. Às vezes já foram atingidos, então a gente precisa de fazer algum tratamento a mais para que essa doença, às vezes alguma microcélula que a gente não consegue ver, o cirurgião não consegue ver, já está na corrente, a gente precisa de eliminar ela. Então, por isso que tem esses tratamentos, tá? E aí vai depender Então, é uma garantia, vamos dizer assim, às vezes, né, esse tipo de tratamento. Isso. Mas assim, com esse tratamento, se a gente vamos falar, operou, estava avançado, mas conseguiu ressecar tudo, e a gente vai fazer o tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante, que é o pós-cirúrgico, a taxa ainda de resultados positivos são muito altos, tá? Mas quando a gente fala numa prevenção, né? Certo. Se a gente prevenir e diagnosticar esse tumor, esse câncer, em fases muito iniciais, com os exames que nós temos hoje, a chance dessa paciente ficar curada é mais de 90%. Se a gente tem uma paciente que tem um diagnóstico já com uma doença mais avançada, que ela vai ter que submeter a cirurgias um pouco maiores, às vezes essa cirurgia, o tamanho tem que ser muito ressecado e a pessoa não consegue mais ligar a parte que ela operou com o final do intestino, ela tem que ficar com aquela bolsinha de colostomia. Ah, aquela que fica do lado de fora, né? Já vi várias vezes. Muitas das vezes fazer quimioterapia e a chance, vamos falar assim, dela ficar livre, curada dessa doença, vai cair aí uns 20%, ela vai ficar
com uma chance de ficar curado uns 70%, 80%. Mas continua em tratamento, Continua né? em tratamento. É que nem outras doenças que a gente tem, por exemplo, diabetes, né? É um tratamento a vida toda. Isso, tem paciente que... E tem melhorado muito esses tratamentos e passa a ser, em vez de ser só na veia, agora comprimidos. Então, assim, a tecnologia tem ajudado bastante também. Maravilhoso, né? A gente, só agora eu vou fazer uma coisa de especulação. Eu acho que você não vai nem querer me responder essa pergunta, Imagina. mas lá quando a Preta Gil colocou o diagnóstico dela, ela disse que ela começa agora, na segunda-feira, o tratamento dela, né? No dia 16. Tá. É isso, né? Segunda-feira, dia 16. Isso. Isso é já tomar medidas ágeis para evitar aí Isso, mostra que esse tumor dela, ele estava um pouco mais avançado, ele não era tão inicial assim. Senão o tratamento seria outro. Só a cirurgia, né? Tanto que a gente percebe que ele estava um pouco mais avançado porque ela teve sintoma. Igual a gente conversou, quando não tem sintoma. Verdade, por isso que vale a pena a gente fazer os exames de prevenção. Igual, por exemplo, a gente, na mama, não faz a mamografia, na parte intestinal, existe também o exame de prevenção. Então, vamos explicar para o pessoal de casa como fazer e a partir de que idade, que eu acho que isso é importante. Perfeito. Né? De uma maneira geral, a sociedade brasileira tem diminuído o início desse exame de rastreio. Então, a partir dos 45 anos... A gente já tem que fazer? Tem que fazer esse exame e... Mas faz de quanto em quanto tempo? Então, inicialmente, você, com 45 anos, você foi lá e fez o exame. Certo. Tava igual aquele intestino saudável, não tinha pólipo nenhum, nada. Depois de 3 anos. Certo. Tá? De 3 a 5 anos, mas de maneira geral de 3 anos. Se tiver um pólipo, alguns pólipos, eles vão ser ressecados, tá? Viu que era do bem, não tinha virado nada do mal. Depois de 1 ano tem que repetir a colonoscopia. Sempre que tiver algum pólipo, no ano seguinte tem que repetir. Se não tiver nada, estiver limpinha, depois de 3 anos. Depois mais 3 anos, volta para o protocolo Volta para o protocolo. E de maneira geral, todo ano fazer o sangue oculto nas fezes, que é um exame mais fácil. Claro que a colonoscopia, ela demanda preparo, o bloco onde vai fazer, muitas vezes um centro meio cirúrgico. Então, e o exame de sangue oculto nas fezes é um exame de laboratório. É bom, então, combinar as duas coisas. Será que é por isso que, às vezes, as pessoas ficam com, assim, um receio, né, de ir, né? Antigamente tinha muito medo de fazer esse exame. Exatamente, eu ia te falar agora. Tem muita gente que fala, é um exame perigoso, coloca a nossa vida em risco. Não, né? Não, com certeza não. Antigamente tinha muito isso, história, perfurou meu intestino, foi fazer o exame. Eram aparelhos muito antigos, hoje não existe mais isso não, é muito tranquilo, faz e vai embora no mesmo dia para casa. Bom, para a gente finalizar então esse assunto, Raul, o câncer, resumo o câncer pode acometer qualquer um de nós, principalmente se a gente estiver ali acima dos 45 anos, homens e mulheres, mais mulheres, né? O que a gente deve fazer é se prevenir, colocar os exames de rotina e colocar na agenda, fazer a colonoscopia e o exame oculto de fezes. Isso mesmo. Basicamente é isso mesmo. E lembrando que se tiver algum parente de primeiro grau que teve um tumor, por exemplo, o pai teve um câncer com 50 anos, o filho ou os filhos, 10 anos antes, tem que começar o rastreamento. Isso. O SUS oferece esse? Oferece, sim. Pronto, gente, não tem desculpa. Raul, muito obrigada pela sua visita aqui no Band Mulher, por ajudar a gente a falar desse assunto que é tão importante. E, eu vou te convidar agora para colocar ordem aí na sua casa, porque vem aí o quadro Organize a Vida. E ordem na casa também é ordem na vida. Vamos lá? Organize a Vida. Oferecimento, tudo para a sua casa é no Rei do Real. 6 lojas para atender você. Uberlândia, Araguari e Catalão. Neste segundo episódio do quadro Organize a Vida, hoje eu vou mostrar para vocês como organizar o banheiro. Vem comigo! Eu peguei esses organizadores porque eles vão me ajudar a delimitar o espaço no banheiro e vai me ajudar a categorizar cada item lá no banheiro. Agora eu vou escolher um porta-sabonete e estou também procurando um porta-escova de dentes. Aqui no Rei do Real tem várias opções e estou à procura de um para ficar mais organizado e mais bonito lá no banheiro. Acho que esse aqui.
banheiro é um espaço que às vezes é bem difícil de organizar, por pouco espaço, mas eu vou mostrar aqui para você agora como que a gente pode organizar o banheiro de uma forma prática e que fique funcional também. Eu vou utilizar esse banquinho que já tinha aqui na casa para a gente conseguir organizar as coisas aqui no banheiro por categorias e conseguir colocar todos os organizadores aqui. Então, vou colocar ele aqui embaixo. E aí, o que eu vou fazer? Vou separar as coisas por categoria. O que é isso? Separar por família. O que é coisa de cabelo junto, o que é coisa de corpo junto e assim por diante. Então, vou fazer essa categorização primeiramente. Esse aqui é um item que é usado mais no dia a dia, então eu vou deixar ele aqui em cima e já eu vou colocar os organizadores para vocês verem como que vai ficar. Vou usar esses pequenininhos para colocar as coisas menores. E se tiver mais algum item que é usado diariamente, dá para colocar dentro dessa caixinha, dentro desse cestinho. Do lado de cá, então eu vou colocar o shampoo aqui. E o condicionador. Para deixar a bancada um pouco mais bonita, agora que a gente já tirou todos os produtos aqui de cima, eu peguei lá no Rei do Real alguns organizadores para sabonete líquido e para escovas, um porta-escovas de dente. Olha só como já deu uma outra cara nessa bancada. E aqui embaixo eu já consegui colocar todos os organizadores e aqui eu organizei os itens que são mais usados no dia a dia. Aqui eu coloquei os papéis e algum estoque também de papel, coisas de cabelo, itens de cabelo, itens de higiene pessoal e um estoque de sabonete. Olha só como essa organização trouxe funcionalidade, trouxe praticidade para o dia a dia. E aí, o que você achou dessa organização? No próximo quadro, nós teremos organização de nécessaire. Se você gosta de viajar, não perca esse próximo episódio. Até mais! Organize a vida. Oferecimento, tudo para a sua casa é no Rei do Real. 6 lojas para atender você. Uberlândia, Araguari e Catalão. Ó, gente, eu fiquei de cara aqui de ver como ela organizou o espaço, coube tudo, ficou tudo à mão, agora a gente sabe achar as coisas. Adorei. Vocês viram que o espaço era pequenininho e mesmo assim ficou, ó, bacana. E tudo ela encontrou lá no Rei do Real. Falando em Rei do Real, todos os produtos que ela usou, tanto no quadro da semana passada, que ela organizou os temperos, lembra? Nessa semana ela arrumou a bancada, semana que vem vai ser necessaire, depois ainda tem mais um. Todos esses materiais vão ser sorteados aqui numa ação bem bacana que a gente vai fazer para que você possa organizar a sua casa também. Bom, e agora eu vou chamar um pequeno intervalo. Você fica aqui comigo que na volta tem Drops Autoestima e um convite para você olhar assim, mais para dentro de você. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start.
Verão de ofertas! Começou a temporada de preços baixos. Coxa e sobrecoxa de frango congelado, R$ 6,99 o quilo. Colchão mole, R$ 31,98 o quilo. Costela bovina tiras, R$ 17,99 o quilo. Café forte, 3 corações, 500 gramas, R$ 12,99. Cerveja Budweiser, 473 ml, R$ 3,99. Guaraná Antártica, 2 litros, R$ 6,79. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Tá precisando trocar suas lentes ou seus óculos? A melhor opção é a Telefotótica. Qualidade, tecnologia e garantia do melhor preço e entrega mais rápida em todas as lojas, Dani. Isso mesmo, em mês de férias tem promoção. Troque seus óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá! Atenção, a Unidas fabrica portões residenciais de rolar com a melhor qualidade e feito sob medida, proporcionando mais segurança, praticidade e valorização ao seu imóvel, é isso, Viviane? Isso mesmo, e é uma grande opção para você substituir o seu portão basculante. Unidas, portas e portões de rolar automáticos, vem pra cá! Atenção, você que precisa de faróis e lanternas e quer economizar. A Só Faróis vende novos com ótimos preços e ainda trabalha com recuperação de peças com qualidade de novo e com garantia. Tem condição de pagamento dele? Tem sim, tudo em até 10 vezes no cartão. E montamos e despachamos para todo o Brasil. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? Aproximadamente 37 milhões de pessoas no país todo que são aposentados, pensionistas ou beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão receber aumento. E vai funcionar assim: os benefícios acima de um salário mínimo terão reajuste de 5,93%. E para quem ganha o valor do piso salarial, o reajuste será de 8,91%, o que configura um ganho real de cerca de 3% acima da inflação. A informação é do Ministério da Previdência Social. Que notícia boa, hein? Notícia boa com café merece um bom café. Vamos tomar um cajubá? Gente, eu vou ler aqui agora umas mensagens que chegaram que eu acho super importante. A Helenice Dantas, de Uberlândia, fez o seguinte comentário, olha só. Oi, Veri, esse assunto, câncer de intestino, foi muito bom ter trazido no programa hoje, porque nós aqui em casa estávamos conversando sobre isso por causa do caso da atriz e a gente nunca fez uma colonoscopia. É assim mesmo que escreve, colonoscopia. Pois é, Helenice, esse é um assunto de extrema importância, né? A gente às vezes deixa de lado, se importa com tantas outras coisas e não olha às vezes para a nossa própria saúde. E é isso que a gente gosta de fazer aqui no Band Mulher, usar as notícias, né, que estão aí nas redes sociais, nos jornais, nos noticiários, para ajudar a gente a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, buscando sempre qualidade de vida. E tem mais recado aqui, olha. Tem recado aqui da Sandra Junqueira, que ela quer saber... ela quer saber como é que faz para participar do sorteio dos kits do quadro Organize a Vida. Ô Sandra, você gostou, né? A gente também adorou esse quadro. Tem que colocar em prática. Não tem só que gostar, tem que colocar em prática. Eu vou saber direitinho como é que funciona e a gente vai explicar aqui no Band Mulher como é que faz para você e todo mundo participar e concorrer a esses kits maravilhosos lá do Rei do Real. Bom, gente, já que a gente está hoje no programa falando sobre saúde, o Hemominas celebra durante essa semana 38 anos de atuação. Um trabalho que é essencial para a promoção da vida, que assegura o comando e a direção das políticas em todo o estado que diz respeito à hematologia e à hemoterapia, né? E para que a gente tenha acesso à oferta de sangue e hemoderivados de qualidade. Daí que o Everton Fernandes chega agora para contar para a gente como é que faz para a gente participar dessa festa de aniversário com o nosso melhor presente, né? Que é a doação de sangue. Vamos ver. Pois é, aniversário da Hemominas e claro que a população pode contribuir com um presente tão simples que é a doação de sangue. Estou ao lado do Dr. Paulo, que é coordenador, tem todas as informações daqui, né, doutor? Como que faz para a pessoa, então,
aproveitar essa semana de comemoração do aniversário da Hemominas e doar sangue? Primeiramente, a pessoa tem que ter a vontade de ajudar o próximo, né? Pode fazer o seu agendamento, que pode ser feito pelo aplicativo MG-app, né? Ou pelo site, pelo portal da internet da Fundação Hemominas, hemominas.mg.gov.br. Lá ele faz o seu agendamento no dia mais conveniente, no dia e horário mais conveniente para ele. Agora, quantos anos Hemominas completando agora? São 38 anos, né? Que a Hemominas vem liderando essa questão da hemoterapia no estado, e a gente fica muito feliz que está mostrando muito serviço no atendimento aos pacientes que precisam de transfusões e ambulatoriais também, aos portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias. Lembrando, para aquelas pessoas que não podem durante a semana, às vezes por conta do serviço, tem um sábado, se eu não me engano, é o último sábado do mês. Como que funciona para essas pessoas ao sábado? Nós atendemos no segundo e no último sábado de todos os meses. Então, nós estamos atendendo 2 sábados por mês para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade durante a semana. Muito obrigado, pelas informações. Então, são 38 anos ajudando a população. Fica o convite para você ir de casa, se puder e quiser, né, ajudar alguém, venha doar sangue e faça lá o seu agendamento, que tudo vai dar certo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Everton Fernandes. Eu aceitei o convite aqui, vou me programar para ir lá doar sangue, viu? Um trabalho que é essencial à vida, prestado com excelência, isso em todo o estado, né? O trabalho do Hemominas, gente, olha, tem que ser aplaudido. Vamos falar agora de autoconhecimento e conquista da leveza na nossa vida. Equilibrar a autoestima é um passo essencial nessa caminhada em busca do bem viver e da autorrealização. Vamos ver o Drops Autoestima de hoje? Boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o Band Mulher nessa quinta-feira. Boa tarde, Veri. Estamos aqui com mais um Drops Autoestima. Nós estamos dando uma sequência, né, falando sobre os 7 pilares que compõem a autoestima. Então, se eu desejo construir, desenvolver a minha autoestima, eu preciso cuidar desses 7 pilares. Hoje a gente fala do último, que é capacidade de resposta. E se você chegou aqui no programa hoje, né, tá assistindo hoje o Drops Autoestima, te convido a assistir todos os outros 6 pilares no YouTube, que tá tudo lá gravadinho para vocês. E falando então nesse último pilar, capacidade de resposta, não é o que parece o nome, né? Parece que é a habilidade de dar uma resposta, de ter sempre a melhor resposta, mas capacidade de resposta fala sobre a sua capacidade de assumir a responsabilidade pela sua vida e pelos seus atos. A gente tem ver 2 caminhos quando a gente fala sobre esse pilar. Ser vítima da situação, achando que as coisas não acontecem para mim por culpa e responsabilidade de outras pessoas, então eu sou vítima, ou eu sou aquela pessoa que assumo a responsabilidade pelo que me acontece. A gente tem uma conta aí que a gente pode dizer o seguinte, 10% a gente fala sobre imprevistos, acidentes, mas 90% sou eu que assumo a responsabilidade pela minha vida. E eu trouxe aqui para vocês os pilares da autorresponsabilidade nesse livro aqui que eu gosto muito, e ele fala o seguinte: como que eu construo autorresponsabilidade? Não critique, cale-se. Se você for criticar alguém, é melhor segurar essa crítica e trazer uma outra conduta. Se é para reclamar, dê sugestão. Então, a pessoa que sai do papel de vítima para protagonista, ela para de reclamar e dá a sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Então a gente fica perdendo tempo, né, apontando o dedo, e o que resolve, né, autorresponsabilidade é você buscar solução. Se é para fazer de vítima, se faça de vencedor. Dá o mesmo trabalho, gente, fazer de vítima ou se fazer de vencedor. Então é uma postura muito mais do movimento, do resultado, se colocar nessa postura de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com ele. Então a gente gasta muito tempo justificando, procurando, né, esses caminhos, essas explicações. Não, aprende com o erro e bola para frente. E se é para julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes e comportamentos.
A gente tem um hábito, né, de apontar o dedo para o outro, ficar chateado com o outro é alguém especial. Ele só, de repente, naquele momento fez algo que não te fez bem. Então, não julgue o outro, mas sim as atitudes. E assim, você vai trabalhar esse pilar de construção da sua autorresponsabilidade, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, Junara. E com isso, a gente encerra o Band Mulher de hoje. Amanhã te encontro aqui para mais um dia de trabalho, hein? Tô te esperando. Até lá!